muito mais que bem-vindos a mais um podcast aqui, Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025 no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a grande oportunidade de entrevistar os principais atores, gestores, autoridades, especialistas que estão aqui frequentando a feira e também os painelistas. Eu acabei de participar de um painel, inclusive concorrendo com o painel do nosso colega aqui convidado, mas como a gente sabe, como a gente sempre diz, né, há espaço para todos e não houve concorrência, porque os assuntos, tanto no meu painel, que falava sobre a importância das redes sociais para que a gente possa vender bem o trabalho das forças policiais e quebrar falsas narrativas, do outro lado estava aqui meu grande amigo, deputado, Márcio Gualberto, que estava debatendo junto com o da Cunha, que eu até já convidei também para que estejam aqui, falando sobre questões que muito importam à segurança pública, que é a questão da audiência de custódia, deputado estadual pela Alerj e também policial civil, e um grande cristão, até porque eu vejo aqui no seu crucifixo em que eu me identifico também, e precisamos exaltar o nosso Criador, nós que somos cristãos. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, coronel. Grande alegria estar com vocês na COP Internacional, esse grande evento. É a primeira vez que eu participo, está bem além das minhas expectativas. Eu já sabia que era um momento muito importante, porque tenho amigos que já vieram em outros eventos da Copa Internacional, como o delegado Fabrício, titular da CORE. Sim. O Nunes, que foi comandante do BOP. O Nunes, já entrevistei. Então, já tinha ouvido falar e é a primeira vez eu agradeço também a oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse podcast, nessa entrevista. Muito obrigado. E, deputado, o que a gente percebe é isso, é cada vez mais, né? Esses eventos crescendo, né? Ótimo. Com mais empresas, sobretudo internacionais, trazendo inovações, tecnologias. Temos aqui operadores da área federal, estadual, municipal, todos unidos, querendo entregar uma melhor segurança pública para a sociedade. Então a gente enaltece o COP, o nosso amigo Sansone, por valorizar e apostar na segurança pública. O senhor bem sabe, a gente tem diversos eventos, como a LAAD no Rio de Janeiro, que é uma das grandes feiras, né? Mas nós, das profissionais de segurança pública, às vezes somos tratados um pouquinho como o patinho feio, jogado um pouquinho de lado. Então, o COP, teremos também o ILAB, que é uma iniciativa do CONSESP, Conselho Nacional dos Secretários de Segurança, que a gente tem a honra de também ser mídia oficial, como estamos aqui, mídia oficial desse evento, né, como comunicador e como debatedor, tendo a oportunidade de conversar com pessoas como o senhor, que é um profundo conhecedor, obviamente eleito, não conheço o histórico do senhor, mas em grande parte pelo trabalho que o senhor desempenhou como policial, representando a categoria, e não é à toa que já está no segundo mandato e também é presidente, né, da Comissão de Segurança Pública pela segunda vez, né, deputado? Exatamente. Eu sou inspetor da Polícia Civil há 22 anos, agora nós teve a votação recentemente, a regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil, o nome mudou, houve a unificação, antes nós tínhamos oficiais de cartórios, inspetores e investigadores praticamente fazendo a mesma coisa. Com a nova nomenclatura, viramos oficiais de Polícia Civil, né? Oficial de Polícia Civil. Então agora houve essa unificação de cargos. Mas há 22 anos eu sou policial civil, estou no segundo mandato como deputado estadual, na segunda vez também consecutiva como presidente de Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Tem um trabalho, sim, muito forte na defesa dos policiais, que muitas vezes já apanham tanto, né, da mídia, já apanham tanto de outras autoridades, que infelizmente, em alguns casos, não conhecem a fundo o quanto que os policiais se dedicam pelo bem da sociedade, pelo bem-estar de cada um que habita em cada território dessa imensa nação que é o Brasil, os policiais que sangram às vezes em cada esquina, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos uma violência muito pujante e onde nós temos policiais que são verdadeiros heróis. Mas essa realidade do estado do Rio de Janeiro não é diferente da realidade de São Paulo, de Santa Catarina, de vários outros estados, onde os policiais estão dando o máximo para que a sociedade não viva oprimida por criminosos que, sem dúvida alguma, hoje são verdadeiros terroristas em diversas situações, como é o caso dos traficantes, dos milicianos,
que agem como terroristas, e se não fossem os nossos policiais atuando de maneira legal, mas muito firme, a nossa situação estaria muito mais caótica. Então, eu tenho essa atuação em defesa da sociedade, evidentemente, mas em defesa dessa categoria tão honrada, tão nobre, que são os policiais do nosso estado. E a gente percebe também a valorização do assunto segurança pública, é o caso do COP. Eu tive a oportunidade de ser mídia oficial no Fórum Brasileiro pela Segurança Pública em Brasília. Estou agora também nessa parceria aqui com o COP, mas temos um stand aqui de podcast da Fundação, que está entrevistando as autoridades também, já fiz entrevista lá. Isso demonstra a importância que a Fundação está dando ao debate daquele que é um assunto hoje candente. A gente sabe que educação e saúde é muito importante, mas a segurança pública assumiu um protagonismo e é engraçado que até alguns colegas, né, do Legislativo que nunca colocaram o pé numa viatura, vestiram uma farda e um coturno, mas se arvoram em querer, entre aspas, né, falar sobre segurança pública, aproveitando a pauta, né? Então, é muito interessante ver esse crescimento da valorização da temática segurança pública, dos eventos e também a ampliação das nossas bancadas no Brasil inteiro, seja em nível estadual, né, municipal e federal. Vemos que a sociedade, não só os policiais, tem cada vez mais prestigiado essa representatividade por confiar naqueles profissionais de segurança pública e por entender, como eu sei que o senhor entende, sobre o assunto, e nada melhor quem sentiu a dor das ruas poder bem representar essas instituições na defesa dos seus integrantes, mas também promover alterações legislativas que de fato atendam a essas instituições. O senhor falou muito bem. Segurança pública, numa pesquisa recente, hoje é a maior preocupação do povo brasileiro. Desbancou a educação, que é muito importante, desbancou saúde, que também é muito importante, economia, trabalho, renda, enfim. Então, hoje, a maior preocupação do povo brasileiro é com a área de segurança pública. Por óbvio, sem segurança pública não há empreendedorismo. Sem segurança pública, ninguém investe, não há turismo. Sem segurança pública, você não consegue chegar nem mesmo no hospital para ser atendido, não tem aula. E nós já tivemos várias experiências onde criminosos, numa maneira ainda mais violenta, prejudicaram o transporte, prejudicaram o atendimento médico, prejudicaram a educação. Quantas escolas sem aula por causa da violência em determinados momentos históricos dentro desse contexto da história do Brasil. E a gente pode pegar de 88 para cá, da década de 90 para cá, enfim. Então, sem dúvida alguma, segurança pública é o carro-chefe. Eu costumo dizer que hoje toda essa violência ela está estruturada, ela está construída em cima de 4 grandes eixos: impunidade, corrupção generalizada, legislação penal e prisional extremamente benevolentes e decisões políticas e jurídicas desastrosas. Perfeito, isso mesmo. Então, a área de segurança pública não permite palpiteiros. Você não faz segurança pública na base do achismo. E por que nós temos esse estado de coisas hoje em dia? Porque, infelizmente, muitas ideias que vigoraram e vigoram até hoje na área de segurança pública não foram construídas por verdadeiros especialistas em segurança pública, mas por ideólogos, com uma visão ideologizada do mundo, com uma visão para com o criminoso afastada da realidade, um coitadismo que não serviu para nada. Então, infelizmente, tendo em vista que essas ideias vigoraram, as consequências não tardaram, até rimou, né? As consequências estão aí. Chegamos a ter 60 mil homicídios por ano. Nós temos hoje, aqui em São Paulo, o primeiro comando da capital, que virou uma organização mafiosa. Nós temos no estado do Rio de Janeiro o Comando Vermelho,
e as milícias fazendo o mesmo ou tentando fazer o mesmo caminho que foi trilhado pelo PCC. Então nós temos, neste momento, que interromper isso de uma vez por todas. Em pleno século XXI, o Brasil tendo todas as condições para ser uma potência mundial, mas nós não conseguimos, por causa de alguns fatores, dentre os quais mediocridade na gestão e também uma violência muito acentuada. Nós precisamos corrigir isso imediatamente e essa correção passa por esses 4 eixos que eu acabei de citar. Tem jeito? Tem jeito. Mas nós estamos flertando com um ponto de não retorno. E o que isso significa dentro da área de segurança pública? Significa que se nós atingirmos esse ponto de não retorno, teremos, por exemplo, operações policiais acontecendo. Teremos. Mas para quê? Não mais para retirar do controle desses criminosos os territórios ocupados, mas para manter o que já existe. E eu tenho certeza que nenhum cidadão brasileiro deseja isso. Aí nós chegamos na parte que o senhor muito bem colocou. Precisamos que o Congresso faça a sua parte e que os tribunais superiores não atrapalhem. Não atrapalhem. Temos que acabar, por exemplo, com os benefícios prisionais e penais para presos que forem considerados de alta periculosidade. Então, para esses presos, eles continuarão sendo tratados com dignidade? Com certeza, mas não terão visita íntima, não terão saidinha, não terão progressão de regime, não terão auxílio reclusão e etc. Porque, se continuarem a ter isso, a mensagem que o Estado brasileiro continuará passando é que vale a pena cometer crimes nesse país, e isso é uma vergonha, sem dúvida alguma. O deputado tem o dom da síntese, porque ele, em poucos minutos, descreveu de maneira brilhante, excepcional, o problema da segurança pública brasileira, inclusive apontando soluções que são muito adequadas e que a gente percebe que tem assento no direito, tem assento na segurança pública baseada em evidências e tem assento também na ciência policial. Porque é muito importante que a gente tenha um debate profícuo por especialistas e conhecedores. E a gente percebe no nível de argumentação do senhor e de vários outros colegas que labutam, né, no campo legislativo para tentar alterar o estado das coisas. E eu fico imaginando aqui o senhor, né, e graças a Deus que é um bom cristão, porque pensando no estado do Rio de Janeiro, em que infelizmente, embora o Rio de Janeiro não é uma situação isolada, nós temos graves problemas de segurança pública no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro é uma situação específica. Então o senhor, eu analisando, sofre, tem um risco ampliado considerável, já é policial, que é um risco ser policial no Rio de Janeiro, até para comprar um pão, como em outros locais também do Brasil. E um parlamentar em que passa a defender as corporações policiais e passa a defender medidas severas e duras contra um crime, né, contra facções criminosas que atuam de maneira muito específica no território que o senhor mora, que o senhor vive, que o senhor frequenta as vossas missas, Exato. né? Então, isso é um risco muito grande, né, deputado? E, obviamente, faço esse comentário e, ao mesmo tempo, pergunto para o senhor, né? Embora saiba que a grande proteção é divina. Sim. Mas como é que é lutar num terreno tão minado como o estado do Rio de Janeiro? É ser ameaçado a todo instante. Meu carro, por 2 vezes, já foi atingido por tiros. Eu tenho que viver com a minha família, com a estrutura mínima, porque a gente precisa recordar que eu sou deputado estadual, eu não sou o governador do estado. O governador tem uma estrutura maior. Inclusive para os familiares, para os né? familiares, né? Até por causa da responsabilidade do cargo e tudo mais. Mas nós, deputados estaduais, eu não estou reclamando, estou apenas narrando a minha realidade, nós não temos essa estrutura.
Então você veja que com essas várias ameaças que eu tenho de morte, do Comando Vermelho, da milícia, eu estou aqui em São Paulo nesse momento, mas estou preocupado com a minha família. Porque não tem segurança lá com eles, nós vivemos num local que infelizmente também é dominado por facções, por milicianos, num ponto, e no outro por milicianos. Então, essa é a realidade que nós experimentamos no Estado do Rio de Janeiro e que eu não sou um privilegiado, né? Os moradores todos, os 16 milhões de moradores do Estado do Rio de Janeiro vivenciam esse medo, essa preocupação diariamente. Então, nós temos que atuar firmemente para acabar com isso. Trago 2 exemplos de intromissão indevida que muito nos atrapalha e que nós hoje colhemos os frutos podres quando permitimos que pessoas que não eram profundamente conhecedoras da área de segurança pública se intrometessem. Então, uma aparentemente era uma solução, mas trouxe um outro problema, e uma outra medida que queriam estender para outros estados, deixou o Estado do Rio de Janeiro com mais um problemaço para ser resolvido. Então vamos lá. Presídios federais. O que tem de mal no presídio federal? Nada. Se for partidário do máximo rigor para com os criminosos, como eu, vai falar, olha, os presídios federais são muito bons. Então, qual foi o problema que o presídio federal lhe causou? Quando você pega o criminoso do Estado do Rio de Janeiro, o de alta periculosidade, levou ele para o Mato Grosso, e outro da Bahia foi levado para lá também, Contaminação do sistema. eles tiveram contato. Então você veja que hoje o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital disputam o território nacional. Nós temos mais de 80 facções, mas as 2 principais são essas, o PCC e o Comando Vermelho. O PCC ainda muito bruto, o Comando Vermelho ainda muito bruto, com aquela violência bruta, o PCC é mais refinado, já é máfia. Mas esse contato com criminosos do Brasil inteiro nos deixou agora como legado o Nordeste com uma guerra terrível, outros locais também com uma guerra terrível, porque houve esse contato entre esses faccionados. Então, é um resumo, né? A gente não tem como... É uma visão panorâmica da situação, de que ideias têm consequências, e se não forem muito bem elaboradas, se não houver pessoas que pensem nas consequências, aprofundem, mas que conheçam de segurança pública, aquilo que aparentemente foi criado para ajudar, trouxe novos problemas. Então, e a outra é uma medida, uma liminar, que caiu este ano, depois de vigorar durante 5 anos, chamada DPF 635. A DPF ela não proibiu as operações policiais. Concordo, ministro. Ela só dificultou ao máximo as operações policiais e trouxe uma insegurança jurídica muito grande. E após a DPF 635, antes nós tínhamos 1.413 áreas dominadas por criminosos. Após a DPF, nós temos 1.900 áreas dominadas por criminosos. Surgiu a narcomilícia, aumentou o número de barricadas, aumentou o número de armamentos de guerra nas mãos dos criminosos. Abro um parênteses para dizer que até ontem a polícia do Estado do Rio de Janeiro já tinha apreendido 600 fuzis. É recorde, é um recorde histórico. Eu não sei nem se existe outro estado que até ontem tenha apreendido tantos fuzis nas mãos dos criminosos. E isso é um efeito direto da DPF 635. Chefes do crime organizado de outros estados estão escondidos hoje no Rio de Janeiro como nunca. Condomínio do crime. Condomínio como nunca. É efeito direto da DPF 635 e agora, pasmem, surgiu o narcoterror. Criminosos se utilizando de drones estão jogando artefatos explosivos. Como na Ucrânia. Como na Ucrânia, nos seus rivais. E outro dia eu perguntei isso num vídeo e viralizou. Quanto tempo para eles usarem isso contra as forças policiais
lançarem nos tribunais de justiça, nas delegacias, nos batalhões e por aí sucessivamente. Pois bem, quando foi 30 dias atrás, nós tivemos o primeiro caso de um artefato explosivo ser lançado de um drone num blindado da polícia. O blindado, obviamente, foi destruído, mas graças a Deus, os policiais não tiveram nenhum ferimento porque estavam no blindado. Então, o crime vai avançando. Eles vão ficando mais ousados, porque o momento, o terreno é propício para eles. A legislação é propícia, as decisões são propícias. Um presidente disse que os traficantes eram vítimas. O presidente da Colômbia outro dia veio aqui no Brasil e do lado do nosso presidente sugeriu que a cocaína fosse descriminalizada e liberada em nosso território. Não houve nenhuma reprimenda. Ou seja, os criminosos estão vendo toda essa conjectura. Tudo isso que está sendo feito há anos aqui, eles estão dizendo o seguinte, olha, precisamos avançar mais. 26% do território brasileiro é dominado por facções. Mais de 50 milhões de brasileiros hoje vivem subjugados por esses criminosos. Até quando isso vai continuar? Isso já foi longe demais. O momento de frear é agora. Mas não haverá freio sem endurecimento das leis. Não haverá. Então a solução passa pelo Congresso, sem dúvida alguma. E a questão, ela é muito complexa, porque o refinamento hoje, sobretudo do PCC, na lavagem de dinheiro, na aplicação dos recursos obtidos de forma ilícita, se utilizando da economia formal. Por dentro, tá lavando por dentro. Utilizando grandes franquias, postos de combustíveis. Tivemos, pouco mais de um mês na Faria Lima, uma grande operação conjugada do governo federal, Polícia Federal com Polícia Militar, que deram Receita Federal. com Receita Federal, que deram um duro golpe no crime organizado. E a gente fica assustado, porque você vê que você está indo no shopping, que aquela brincadeira que a gente faz, né? A gente vai em alguns shoppings, a gente olha algumas marcas, você não vê um ser humano dentro daquela loja. Agora vai olhar a contabilidade, né? Então, o crime ele está permeado pela nossa sociedade. E a gente, por outro lado, o senhor falou de uma maneira muito brilhante, é que esse profissional da segurança pública, sobretudo que atua combatendo facções criminosas, como no Rio de Janeiro, em que atua numa situação de guerra, mas vai ser julgado por um tribunal em tempo de paz. Criminosos que se utilizam de ferramentas e tecnologias empregadas em guerra, em que o operador irá ter que se defender e fazer uma contramedida que vai ser analisada pelo Poder Judiciário em uma legislação em tempo de paz. Então a gente precisa adequar a realidade brasileira e o plano legislativo, e é por isso que eu digo que é cada vez mais importante que o profissional de segurança pública e a sociedade brasileira tenha conhecimento da importância que é eleger parlamentares que de fato conheçam a realidade, né, deputado? Sem dúvida alguma. E você veja, né, você tocou num ponto crucial, brincou com a questão do shopping, das lojas. Quando essa organização ganha a qualificação de máfia, você está dizendo que é muito mais complexo você chegar nesses criminosos. E aí eu me pergunto, você, além de tudo, também é um brilhante comunicador. Quem eu estou trazendo para entrevistar? É um empreendedor, um empresário, tem uma rede de franquias bem estabelecido, mas será que ele... Inclusive, às vezes, sendo influenciador, coach, ensinando os nossos jovens e as nossas crianças que ele é tão talentoso. Exato, dificultou mais ainda nossas vidas. Agora mesmo que a gente não sabe com quem está lidando, seja na política. Por quê? Porque agora eles estão lavando esse dinheiro por dentro do sistema, né, de maneira lícita. Então, assim,
A complexidade é muito grande. Essa operação não tem conhecimento nenhum das investigações, por óbvio, até porque deve estar em caráter sigiloso, mas deve ter ali alguns empresários que entraram, como nós falamos no Rio, de gaiatos, achando que estavam lidando com alguém respeitável, honorífico, e descobriram, olha, o cara é ligado ao PCC, é um laranja, é um testa de ferro. Então, assim, e o cara não tem um GSI da vida. Não tem. Não tem uma legenda, né, dizendo quem é aquela pessoa, né? Exato, assim, é muito delicado o momento que nós estamos vivendo, e isso tem que parar, porque o Brasil não está preparado para lidar com mafiosos. Ainda não, pode ser que esteja. E a nossa legislação é muito frouxa. Tem ali algumas características de crime que a tipificação não é minimamente adequada. Ou seja, tu vai tipificar com aquilo, ele vai sair imediatamente. Aquilo vai cair, aquela tipificação. Então a gente precisa reagir o quanto antes. A polícia está fazendo o seu trabalho. Prendendo como nunca, apreendendo como nunca. São Paulo não produz fuzil. Rio de Janeiro também não. Não produz drogas. O Rio de Janeiro também não. Então, assim, as forças policiais dos estados estão sozinhas há muitos anos. Eu não estou desmerecendo o trabalho da Polícia Federal, nem muito menos da BRF, porque eu sei que são policiais brilhantes, mas o efetivo já não comporta demanda, e os instrumentos que eles possuem também precisam ser atualizados quase que mensalmente. Então, o governo federal precisa entrar de cabeça nessa guerra, mas com a maneira adequada à realidade e não com utopias, porque não é mais permitido isso. Tem que entrar direito nessa guerra. Não pode vir, por exemplo, como veio, com uma PEC para conceder mais poder ainda ao governo federal, quando ele deveria estar buscando a descentralização. Isso que eu vou falar, eu sei que talvez tão cedo não consigamos, mas os estados deveriam ter autonomia para legislarem em matéria penal e prisional, porque cada estado é que sabe a sua dor. Cada estado. Por exemplo, se nós pudéssemos legislar hoje sobre matéria penal e prisional no estado do Rio de Janeiro, já tínhamos acabado há muito tempo com esses privilégios que os presos, principalmente os de alta periculosidade, fazem por direito, gozam desses direitos. Já teríamos acabado há muito tempo. Mas como não é matéria estadual, é federal, elas vão se arrastando durante décadas. E com isso a gente vê o avanço do crime numa velocidade muito mais rápida e nós não conseguimos acompanhar. Então, assim, já foi longe demais. Deputado, agradeço imensamente aqui a grande aula que nós tivemos sobre segurança pública. O senhor que é um profundo conhecedor como operador de segurança pública. Parabenizo pelo trabalho. Confesso que não conhecia profundamente o trabalho do senhor, mas vou passar a acompanhá-lo. Parabéns, porque a sua luta é a minha luta. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço pela oportunidade. Contem comigo, estou à disposição. Sim, senhor. Muito obrigado, deputado. E esse foi mais um episódio super especial aqui do nosso podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar as autoridades, personalidades, especialistas que estão aqui visitando a feira. Só para encerrar, lembrando que a gente recebe o apoio da Axon, da Ubrix e também da Flash Engenharia. Forte abraço a todos, força e honra sempre.